Crocodilo de água salgada. Este é o Crocodylus porosus, mas você pode chamá-lo de o trator com dentes. E se você acha que já viu bicho perigoso, espere até ver esse gigante. Tentar fugir disso? Boa sorte. Eles nadam rápido e correm no seco com a mesma velocidade que você. E a mordida dele é o ponto principal aqui. Estamos falando de 1,6 tonelada de pressão em uma única bocada, a maior força de mordida já registrada em qualquer animal vivo. Sabe o que isso significa na prática? Que ele não precisa morder duas vezes. A mandíbula dele é projetada para fechar com tanta velocidade e impacto que o esmagamento é instantâneo, concentrada em dentes cônicos feitos para travar e nunca mais soltar. E ele não perde tempo mastigando. Assim que a mandíbula trava, ele entra no giro da morte. Ele usa a inércia do próprio corpo, girando como um redemoinho subaquático. Essa manobra cria uma força de torção tão absurda que, literalmente, arranca pedaços de carne e ossos com precisão cirúrgica. É um movimento impossível de escapar depois que ele agarra. Não tem truque, não tem falha, é apenas o predador alfa fazendo exatamente o que ele foi desenhado para fazer: dominar, prender e girar. Tubarão branco. O tubarão branco não brinca em serviço e a fama de que ele é o rei dos predadores não veio do nada. Sabe aquele bicho que todo mundo fala que é o perigo real? É ele mesmo. Você olha para um bicho desse e não tem como não respeitar. Agora se liga no papo da força dele, porque isso aqui é para deixar qualquer um de queixo caído. A gente aqui, fazendo uma força monstra, não passa de 131 quilos de pressão na mordida. Agora, o tubarão branco, ele chega a esmagar com quase 1,8 tonelada de pressão. É pressão para dar e vender. Para você ter uma noção da maluquice que é isso, é o equivalente a você pegar um carro popular, desses que a gente vê todo dia na rua, e esmagar ele inteiro só com os dentes. É força demais para um bicho só. E o negócio é tão pesado que é assustador pensar que ele tem metade da força de um T-Rex. Ele consegue partir um barco pequeno ao meio como se fosse uma bolacha de água e sal. Não tem estrutura que aguente. Ele é o maior triturador de ossos que existe na natureza. E não tem esse negócio de será que ele consegue? Se ele morder, já era. E não precisa de muito para entender por que ele é o dono da parada. Se você tá na água e deu de cara com uma barbatana dessas, pode saber que não tem jogo. Ele é a definição do que é ser perigoso de verdade. Onça pintada. Mas pode chamar ela também de jaguar, jaguaretê, acanguçu ou como você preferir. E se você acha que predador bom é aquele que fica perseguindo presa para lá e para cá, você ainda não viu como essa aqui trabalha. O segredo dela é que ela não perde tempo fazendo firula. Enquanto outros felinos ficam cercando, ela vai direto no alvo. Ela morde o crânio da presa, lá na base do cérebro. É um golpe só. Chegou, travou, acabou. E quando eu falo travou, é pra valer. A mordida dela é, proporcionalmente, a mais poderosa entre todos os grandes felinos do planeta. Estamos falando de uma força bruta de 1.500 psi. Para você ter noção do estrago, essa mandíbula consegue quebrar a carapaça de uma tartaruga ou o crânio de um jacaré. E enquanto a presa está tentando entender o que aconteceu, a onça já finalizou o serviço. Hiena malhada. A gente costuma olhar para esse animal e achar que é só um lixeiro, que dá risada por aí. Mas quando você entende como a mandíbula dela funciona, a única coisa que você pensa é: cara, eu nunca ia querer chegar perto disso. Essa aqui não brinca em serviço e supera com folga grandes predadores como o leão. A força aqui é absurda. Ela é capaz de exercer cerca de 1.100 psi de pressão. Para você ter uma noção, essa potência é quase 7 vezes mais forte que a de um ser humano. É assustador pensar que ela consegue transformar a perna de um búfalo em pó. Enquanto outros predadores comem apenas o filé e vão embora, ela faz a limpa até no prato. Não é à toa que ela ganhou o apelido de a máquina de reciclagem da natureza. Nenhum osso escapa dessa força destrutiva. Diabo da Tasmânia. Este ser minúsculo tem uma mordida mais poderosa que a de um tigre de Bengala. É sério, pode procurar aí. Força da mordida do demônio da Tasmânia. Ele é pequeno, mas olha a mandíbula dele. Olha o tamanho dos dentes. Olha o tamanho da boca. Ele pesa uns 12 quilos e consegue aplicar uma força de mordida de cerca de 53 quilos. É inacreditável. É um bicho desse tamanho que cabe no seu colo, com uma mandíbula que parece feita de aço. E é aí que o bicho pega. Ele é o limpador da natureza. Quando ele vai comer, ele não deixa nada. Ele come o osso, come o crânio, ele mastiga como se estivesse comendo banana no café da manhã. É uma violência que você não espera de um bicho desse porte. Hipopótamo.
Muitos olham para hipopótamo e acham que é um bicho bobo, um gordinho de pelúcia da natureza. Mas a real é que ele é um ser mais perigoso da África. Para um animal que só quer ficar relaxando na água o dia inteiro, o armamento que ele carrega na boca é um absurdo. Os caninos dele chegam a passar de 40 centímetros. E o mais louco, ele nem usa isso para comer carne, já que é herbívoro. A força da mordida desse bicho passa de 1.800 psi. É pressão suficiente para esmagar uma melancia como se fosse uma uva. Se ele decidir morder um barco de turismo de madeira, ele abre o negócio no meio como se fosse papelão. Você deve estar se perguntando por que um comedor de capim precisa de tanta força. É sobrevivência pura na África. Eles vivem dividindo o mesmo rio que crocodilos gigantes. Para proteger o território e os filhotes, o hipopótamo não usa sutileza nenhuma. Se alguma coisa chega perto do que é dele, ele não pensa duas vezes antes de atacar. Tubarão-touro. Diferente do tubarão branco, que depende totalmente do ambiente marinho, este aqui consegue subir rios e viver em lagos como se fosse um peixinho dourado gigante. Se você está em um rio tropical, pode ter certeza, ele pode estar te vigiando ali mesmo, bem debaixo dos seus pés. Ele não precisa ir até o oceano aberto para almoçar. Na verdade, ele prefere águas rasas e turvas, onde humanos adoram nadar. E esquece a visão de raio-x do Superman. O que o tubarão-touro tem é um detector biológico muito mais eficiente. Um sistema que sente qualquer vibração ou campo elétrico na água. Ele sabe exatamente onde você está, antes mesmo de você notar que ele está por perto. Mas o que realmente faz ele ser uma lenda é a mandíbula. Ele tem a mordida mais potente, chegando a 1.350 psi. É uma força absurda. E o ataque dele não é só uma dentada seca. Ele trava a presa, gira e chacoalha com uma violência tamanha que ejetaria qualquer estrutura óssea humana com a mesma facilidade com que a gente arranca a casca de uma banana. Gorila. Agora, para fechar nossa lista, vamos falar desse animal que pesa mais de 200 quilos e carrega uma força tão absurda que faria qualquer um tremer só de olhar. Mas o segredo dele está na anatomia. O gorila possui uma crista óssea bem no topo do crânio, que serve como uma âncora perfeita para músculos mastigatórios colossais. Para você ter uma noção da comparação, a mordida de um leão, que é um predador feroz e caçador, gira em torno de 650 psi. A do gorila chega a insanos 1.300 psi. É isso mesmo, o dobro da potência de um leão. Isso significa que, se esse gigante de costas prateadas ficasse irritado, o que é bem raro já que são criaturas pacíficas, a mandíbula dele teria força suficiente para triturar ossos ou até amassar um cadeado de ferro maciço como se fosse papel alumínio. Estamos falando de uma força que equivale a quase 15 vezes a de um homem adulto. É um poder de esmagar coisas que não faz sentido nenhum para o estilo de vida dele. E é aqui que entra a ironia da natureza. Apesar de ter essa supermandíbula capaz de destruir quase tudo, eles usam esse poder 99% do tempo apenas para comer plantas, folhas e frutas. A natureza é cheia dessas contradições incríveis, né? O bicho tem um arsenal de guerra na boca, mas prefere a dieta vegetariana. E aí, curtiu esse conteúdo? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!